Pontuação ruim no Rotten Tomatoes, bilheteria péssima no fim de semana de estreia e nota no IMDb parecida com Shazam 2. O que exatamente deu errado com Supergirl? Bem, eu assisti ao filme, e embora eu não ache que tenha sido ruim, como fã da série Mulher do Amanhã e como alguém animado para o futuro desse novo universo cinematográfico da corrente contínua, admito que fiquei bastante decepcionado em ambos os aspectos. Este vídeo terá spoilers de Supergirl, mas não é um filme com muito a ser estragado. É baseado em uma série que saiu há 4 anos, e todos os elementos principais dessa série estão aqui. É uma história única sobre Kara e uma personagem única chamada Ruthie, enquanto elas embarcam em uma aventura pelos belíssimos cenários do cosmos. Em uma trama de vingança, Kara ensina uma lição a Ruthie e reconta sua origem, atualizando sua caracterização para os dias atuais. Todos os elementos básicos dessa história estão aqui neste filme, mas eu diria que quase nenhum deles atinge seu potencial, e também diria que o exemplo mais evidente disso, certamente o mais perceptível de imediato, são os visuais. Mulher do Amanhã é uma das histórias em quadrinhos mais bonitas de todos os tempos. Eu provavelmente diria que é a minha favorita em termos de visuais. E claro, a arte não é a parte mais importante de uma história em quadrinhos. Existem algumas HQs horríveis que têm uma aparência ótima, mas os visuais de Mulher do Amanhã não eram apenas bonitos. Eles se destacaram de uma forma que é ao mesmo tempo extremamente agradável de se ver e extremamente única para essa série. A série é colorida e vibrante, mostrando perfeitamente o vasto universo e sua grande variedade de criaturas alienígenas. Eu simplesmente não consigo entender a decisão de olhar para essa série linda, amplamente divulgada como o que as pessoas querem ver em uma adaptação, e então decidir simplesmente não fazer isso. O diretor, Craig Gillespie, disse que já havia desenvolvido o estilo visual antes de olhar para a série e não queria fazer o que a série fez. De propósito, não li o livro do Tom King ao receber o roteiro. Segui apenas o da Ana, pois queria focar na crueza e nos personagens. Ela está indo para todos esses mundos diferentes que estão à margem da sociedade. Eu queria sentir a pobreza. Eu queria sentir o crime, a poeira e a textura. E eu queria que parecesse um espaço que a gente ainda não tinha sentido antes. Tive a chance de explorar o submundo e observar. Comecei reunindo referências visuais antes de revisar a história em quadrinhos. Mostrei essas imagens ao James e Peter. Decisão horrível que me faz questionar por que ele foi escolhido. Desde o primeiro trailer, os visuais já eram pouco impressionantes, especialmente comparados à história em quadrinhos. Está claro que isso afastou as pessoas. O marketing não foi bom, pois não tinham muito material para trabalhar. Este filme não impressiona visualmente, tem cenas bonitas, mas na maior parte não é nada demais. As criaturas alienígenas são malucas e selvagens, mas o filme não traz as cores dos quadrinhos. O espaço é só um vazio preto, não um cosmos colorido. Kara mal usa seu traje, embora nos quadrinhos ela o use na maior parte da história. E o clímax decide trocar esse lindo planeta de praia junto com esse navio pirata medieval no espaço por um chão marrom e sem graça. É de deixar qualquer um confuso. E a corrente contínua é simplesmente tão amaldiçoada. Poucos meses antes do lançamento deste filme, outro estúdio lançou um filme espacial bem avaliado, com o visual que este filme deveria ter tido, e faturamento de quase 700 milhões de dólares. Um enorme sucesso, especialmente porque não era um filme de franquia. Eu não acho que Supergirl teria feito 700 milhões de dólares, mas poderia pelo menos ter ficado com uma parte desse bolo. Talvez as pessoas quisessem mais disso. Em vez disso, esse filme não tem esses visuais. É basicamente um filme escuro, sujo, sem cor e, de modo geral, visualmente pouco interessante, e o clímax é simplesmente feio. Esse não é o único problema com o marketing. Acho suspeita a posição desse filme na ordem de lançamento. Lançar Superman, Supergirl, Superman antes de chegar ao Batman ou a Mulher Maravilha é certamente uma escolha, uma que eu nunca teria feito em 1 milhão de anos. Supergirl foi desenvolvida desde o início e aprovada rapidamente devido ao roteiro incrível de Andrew Nogueira, que, sinceramente, não entendo. Muito pouco do roteiro deste filme foi particularmente memorável. Poucas cenas de ação foram empolgantes. O lado emocional não emocionou como esperado e houve pouco humor. Esse é o roteiro que James Gunn aprovou de imediato. Esse é o roteirista que vai receber Mulher Maravilha e Jovens Titãs. Estou começando a pensar que James Gunn é ótimo em escrever e dirigir filmes de quadrinhos, mas acho que ele tem um gosto muito específico para roteiros de outros autores. E é diferente do que o público em geral, incluindo eu mesmo,
gostaria, porque ele gostou tanto de O Flash, mesmo eu não achando o roteiro bom, que trouxe o roteirista para o Batman e como o roteiro desse filme não marcou, aprovou rapidamente e deu ao roteirista as franquias da Mulher Maravilha e Jovens Titãs. Sempre achei que os roteiros eram essenciais nesses filmes. Por que contratamos roteiristas que não tem nada de especial? Não entendo o motivo disso. Tem algumas decisões no roteiro que eu realmente não gostei. Achei frustrante que a Kara não estivesse com o uniforme na maior parte do filme. Também estou cansado de filmes e séries de super-heróis onde o herói só veste o uniforme no final. Isso fazia parte do ritmo do terceiro ato e conectava com o Superman dando o uniforme para a Kara no fim dos flashbacks, levando-a a aceitar ser Supergirl. Mas será que isso valeu a pena? Quero dizer, essa coisa específica já é um pouco clichê. A Kara usou o uniforme durante toda a série e deveria ter usado o uniforme durante todo o filme. Isso teria ajudado muito no visual, já que esse uniforme é incrível, é fantástico, mas ela mal usou. Aceitar a identidade heróica ao vestir o traje pela primeira vez já virou clichê. Deveriam ter pensado em uma metáfora melhor. Acredito que o roteiro era bom, mas o diretor não soube executá-lo adequadamente. O filme teve orçamento pequeno para uma aventura espacial, bem menor que o de Superman, o que ficou evidente em alguns momentos. Já comentei dos visuais, e a ação também não se destaca. Algumas cenas são divertidas ao tentar algo criativo com pouco orçamento, mas ainda assim faltou criatividade. Várias vezes assistimos pela perspectiva de Ruth enquanto Kara vai para a batalha, mas quando fazem isso, fica um pouco difícil demais de ver o que está acontecendo. Como no ato final, eu estava tendo dificuldade para encontrar Kara na ação, mas ver Kara dominando completamente Crane, isso foi bem divertido. Outro fator que prejudicou a bilheteria foi a reação negativa a comentários de Millie Alcock, que considero exagerada, como sempre. Mas em um momento, ela disse algo que gerou uma reação negativa, e quando respondeu, ela mencionou especificamente perfis de pais cristãos de 4 filhos, dizendo que está irritando as pessoas certas. Eu não sou um pai cristão, mas consigo entender que se eu fizesse parte de um grupo que a atriz principal de um filme mencionou especificamente, talvez eu não quisesse assistir a esse filme. E como atriz de um filme que ela quer ver ter sucesso, que ela quer que agrade o maior número possível de pessoas, esse comentário é muito idiota. Ela destacou pais de 4 filhos. Poderia ser uma família de 6 que assistiria ao filme, mas agora não irá mais. Eu vou dizer, projetos de super-heróis liderados por mulheres são os mais analisados de perto com esse tipo de coisa, mas, francamente, eles precisam estar cientes disso. Os estúdios precisam calar a boca dos seus atores. Eles só precisam ser simpáticos e evitar agir como políticos, e as pessoas vão achar isso encantador. Falando sobre Millie Alcock, acho que foi uma ótima escolha para o papel e fez um excelente trabalho no filme. Ela equilibra estar bêbada e deprimida, mas continua boa em sua essência, uma mulher quebrada sem lar tentando se reconstruir. Sua melhor atuação está no flashback em que ela descobre que será mandada embora de Argo City. Fiquei impressionado. Para todos os efeitos, isso foi uma boa análise da personagem Supergirl, mostrando claramente suas diferenças em relação ao Superman. Kara é uma personagem divertida que é bem desenvolvida neste filme. Estou ansioso para vê-la novamente na Terra depois da fase de bares e fazendo parceria com o Superman, mas não acho que ela voltará a ser a personagem principal de alguma coisa. É uma pena porque, apesar de ter me decepcionado com o filme, gosto da Supergirl da Millie Alcock e da personagem. Ainda queria ver uma continuação, mas isso não vai acontecer. Eu realmente acho que esse filme fez um bom trabalho ao apresentar essa personagem e estabelecer uma certa base para o futuro desse universo, com a galáxia e a própria personagem, de uma forma parecida com o que os primeiros filmes do MCU fizeram. O problema é que não estamos mais no fim dos anos 2000 e isso já não passa mais. Ao contrário dos primeiros filmes do MCU que prepararam para os Vingadores, este filme nem trata de um membro fundador da Liga da Justiça. Como disse antes, a ordem de lançamento do DCU tem sido estranha até agora, e acho que isso mostra como uma sequência compreensível realmente faz diferença. Imagine se os 2 primeiros filmes do MCU fossem O Incrível Hulk seguido por Mulher Hulk, é meio estranho e acho que as pessoas não gostam disso.
O primeiro filme de heroína que eles deveriam ter lançado é Mulher Maravilha, e a primeira aventura pelo espaço que eles deveriam ter lançado é, definitivamente, Lanterna Verde. Não deveríamos ter Superman, Supergirl, Superman, simplesmente não faz sentido. Também gostei da Ruth B, ela foi perfeita para o papel, atuou bem e teve química com a cara. Já o Crane, odeio esse vilão, e não é daquele jeito bom de odiar, ele era só detestável e irritante. Eu gemia quando ele aparecia na tela. Achei que eu fosse me acostumar depois dos trailers, mas eu não gosto da aparência dele. Também odeio o jeito que ele fala. Nada me irrita mais que vilão querendo ser excêntrico e fazendo barulhos estranhos, tipo Odeio isso. Parece que querem criar outro Coringa. O Coringa faz barulho estranho. Ele tem essa risada e acham que todo vilão precisa ter algum barulho estranho, mas isso não serve para o Crane. Eu odeio muito isso. Além disso, o Crane foi bastante alterado em relação aos quadrinhos, e acho que isso prejudica o personagem. O visual dele nos quadrinhos era melhor, tinha um toque único que funcionava. Já esse Crane é totalmente esquecível. Além do visual, nos quadrinhos ele é do mesmo planeta da Ruth, o que criava conexão entre eles. Nunca foi ameaça física, só tinha a bola de teletransporte e trabalhava com a Brigada Briggs. Aliás, um parêntese rápido, mas aquela tigela, o dragão espacial, dinossauros com kryptonita, planeta praia, o cometa, super cavalo e tantos outros. Elementos dessa aventura maluca, quase mística, foram removidos e muito do charme da história foi perdido junto com eles. Eu não consigo acreditar que eles decidiram remover o dragão espacial. A parte mais bonita da sede, eu simplesmente não entendo isso. Enfim, voltando ao Crane. Eu já não gosto desse vilão, mas torná-lo tão forte também prejudicou seu papel na história. Acho que isso afetou a jornada da Ruth e alguns conflitos. A ideia é que Ruth quer encontrar Crane para matá-lo, mas nunca acreditei que ela faria isso. Nem achava que ele morreria se fosse esfaqueado. Quero dizer, ele segurou um tanque com uma mão e nem ligou. Ele conseguiu enfrentar a Kara mesmo quando ela estava enfraquecida, mas ainda assim, no fim do segundo ato, ocorre um conflito em que Kara impede Ruth de alcançar Crane. Embora pareça que Kara protege a alma de Ruth, na verdade ela só protege sua vida. Se ela chegasse perto o suficiente, o Crane simplesmente mataria ela, certo? Tipo, o tempo todo eu nunca acreditei que isso poderia ter funcionado. Se ele fosse um cara normal, ela poderia realisticamente ter conseguido um ataque surpresa ou algo assim, ou como aconteceu nos quadrinhos. Ele estava amarrado e a Ruth teve a oportunidade de matar ele com bastante facilidade. Tudo funcionou melhor com o final em que Kara mata Crane, assumindo a responsabilidade de impedir Ruth de mergulhar na escuridão em que a própria Kara sente já ter mergulhado. Gostei dessa mudança. A Kara acredita que já está marcada pela escuridão do seu passado, então matar o Crane não vai afetá-la da mesma forma que afetaria a Ruth se ela o matasse. E, sinceramente, o clichê de poupar o vilão não teria impacto aqui. Como o Crane é tão poderoso, poupá-lo seria convidá-lo a voltar e matar Ruth, que está em defesa. Kara precisou matá-lo no final. Jason Momoa está perfeito como lobo. Acertaram no visual, ele é a parte mais engraçada e super divertido. Mas ele nem precisava estar nesse filme, poderia ser removido sem mudar nada. Talvez pra melhor, mas provavelmente só me sinto assim porque ele não estava na série original e a série original era significativamente melhor. Eu já disse que o componente emocional do filme não era muito emocional, e isso era basicamente verdade. Estou falando especificamente sobre o Krypto ser baleado e a reação da Kara a isso. Achei que eles realmente conseguiriam fazer disso um componente emocional muito forte do filme, mas acho que o Krypto não apareceu o suficiente. Acredito que isso ocorreu devido ao tempo curto, já que os flashbacks pareceram bem breves. Eles poderiam ter focado mais no Krypto como o cachorro da Kara, como nos quadrinhos. A frase "Lar é onde você está, amigo da Kara" não foi bem explorada. Os flashbacks mostraram a origem da Kara, mas também deveriam ter dado um grande destaque à importância do Krypto para a Kara. Poderíamos ter visto mais deles criando laços, brincando em Argo, o Krypto sendo o único apoio da Kara na Terra, talvez se aconchegando na viagem, mostrando mais da relação deles. Tudo isso foi mostrado rapidamente, mas nunca o bastante para sentirmos o peso de Krypto quase morrer. Talvez seja porque é a adaptação direta de um quadrinho e sei que ele ficará bem, não tenho certeza. A trilha sonora foi decepcionante e as músicas escolhidas ruins. Já a do Superman era incrível. Eu até ouvia o álbum por diversão e adoro sua música. Não entendo como passaram daquela trilha sonora para a deste filme, que é esquecível e sem graça. Sinceramente, não me lembro de um único momento em que a música tenha me impressionado, emocionado ou empolgado.
Talvez só quando o cara flutuava no espaço com o sol surgindo, ou ao vestir o traje, a música se destacava. Mesmo assim, não chegava ao nível de Superman, nem era realmente boa. Era apenas ok e nem me lembro direito dela. Assisti ao filme ontem, no dia em que gravei este vídeo. O Superman estava ótimo. David Corensway continua provando ser uma escolha perfeita para o papel e sua presença simplesmente acrescenta muito ao final dos flashbacks. Foi muito legal ver a chegada da Kara à Terra e como o Clark reagiu a isso. No entanto, eles mostraram literalmente tudo isso nos clipes divulgados, mas eu tentei ao máximo não assistir, só que acho que acabei vendo quase todos de qualquer jeito, ou pelo menos vi fotos de tudo. Então, isso é uma pena. Soei negativo neste vídeo porque minhas expectativas para o filme eram altas, mas me decepcionei em quase tudo. Ele é baseado em uma sede fantástica. James Gunn afirmou que o roteiro é fantástico, e sua rápida aprovação, além de outros grandes projetos para o roteirista, indicam sua qualidade. Eu também adorei Superman e gosto muito da Supergirl como personagem. Eu achava que Supergirl tinha potencial para ser realmente incrível, talvez o melhor filme de super-heroína já feito, e tudo que mencionei até agora foi simplesmente baseado nas minhas expectativas, e praticamente tudo me decepcionou. Supergirl não é um filme ruim. Ela não merece nota tão baixa no Rotten Tomatoes ou bilheteria ruim, mas entendo. Filmes de super-heróis com personagens que ainda não se provaram na bilheteria já não atraem o público, mesmo sendo ótimos. Tipo, Thunderbolts foi muito melhor do que Deadpool e Wolverine, mas faturou tipo 1/4 do dinheiro. Eu não acho que James Gunn estava certo quando disse que fadiga de super-herói não existe. As pessoas estão cansadas de filmes ruins. Hoje, o reconhecimento do nome conta, mas esses filmes precisam de algo que os destaque. Para Supergirl, poderiam ter usado o visual dos quadrinhos, mas optaram por um filme com aparência genérica, efeitos práticos como em Guardiões da Galáxia, porém sem as cores nem o estilo dos quadrinhos. Se eu estivesse fazendo esse filme, eu teria feito literalmente o oposto. Faria o meu melhor para criar uma aventura espacial vibrante, mística e de outro mundo. Inclua o dragão espacial, os dinossauros e talvez mencione o super cavalo, mas pode alterá-lo. Não sei, inclua tudo e faça algo interessante. E inclua a escala da história em quadrinhos. Do jeito que está, esse filme é um 6 de 10 e precisava ser um 9 ou 10 de 10, mas simplesmente não é. Eu não sei como isso vai afetar o DCU, mas a ideia toda era: vamos manter uma qualidade alta e consistente, e já nem a Supergirl nem a segunda temporada de Pacificador conseguiram fazer isso. Algo precisa mudar, ou o Corrente Contínua U será mais uma tentativa fracassada de universo cinematográfico da Corrente Contínua. Acho que James Gunn deveria mudar o processo e envolver mais pessoas na revisão dos roteiros, e não só ele, se é isso mesmo que ele faz. Talvez dar tanta importância ao diretor e até aos visuais de um filme quanto ao roteiro, perceber o que o público geral quer. Isso não é o que o público quer e realmente importa a ordem de lançamento dos filmes. Porque acredito que, se a ordem de lançamento da Saga do Infinito fosse tão desorganizada como hoje, ela não teria feito sucesso. Supergirl, por exemplo, deveria ter estreado no DCU bem depois, com o filme sendo lançado só nos anos 2030, talvez no capítulo 2 ou mais adiante na trajetória do DCU. Comente sua opinião e obrigado por assistir. Até a próxima.